Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje eu estou aqui na minha lista Netflix. O meu avatar no Netflix é aquele menino Dustin, do Stranger Things, que é todo banguelinho, ele é a coisa mais linda do mundo. Eu olho pra cara dele e dá vontade de rir, aí por isso que eu botei ele. Aqui em casa a gente divide a conta eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Família toda unida numa conta só, né? Pra dar aquela economizada. Tá ótimo. Vamos começar por The Crown, que é a minha série preferida dos últimos tempos, de qualquer lugar, assim. Eu acho a história da monarquia uma coisa muito absurda. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que a gente acredita que eles realmente são reis e são mais próximos de Deus e todo mundo respeita. Uma recepção especial para a senhora. Majestade. Majestade? Majestade. Acho isso uma loucura. Ao mesmo tempo, a série é super bem produzida, a atuação é incrível, os cenários são maravilhosos, os dramas palacianos são extremamente fortes. É uma baixaria. E eu amo ver gente rica em conflito. Essa é a real. Eles acham que é uma representação elegante da transição da Vossa Majestade de jovem mulher para... Velha feia? E vocês têm que assistir The Crown. Em seguida, Casamento às Cegas. Eu fico passado como a Netflix criou um formato que junta um monte de gente que não se conhecia para no final do programa se casar. A maior preocupação é encontrar alguém por quem eu esteja super apaixonado e queira me casar. E no último minuto ela não aceite, porque simplesmente não pode se casar com uma pessoa como eu, entendeu? Eu já acho casar uma coisa meio passada já de data, né? Mas você entrar num reality pra encontrar uma pessoa pra casar, eu acho assim, o auge do absurdo. Eu acho uma ideia criativa muito, muito incrível. Vocês têm que ver essa série, porque se a sua vida amorosa estiver difícil, assim, você pode sempre olhar pro Casamento às Cegas e ver que tem gente entrando num programa pra querer casar. Então isso dá um alento muito grande no coração. Finalmente eu vou vê-lo pela primeira vez. First time. Eu tô muito animada pra conhecer o homem por quem me apaixonei. Em seguida, Merli. É uma série linda, se passa numa escola, né? Tem todos os problemas adolescentes, só que chega nessa escola um professor de filosofia que é muito louco e toca o terror com os alunos. Ele faz os alunos pensarem. Bé, em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar. El Marc ve cada dia trempat de casa. Então ele apresenta Platão, Aristóteles, Santo Agostinho. Eu aprendi um montão de coisa de filosofia que eu não sabia, que eu já tinha esquecido, que eu mal estudei também quando eu era adolescente. Fora que Merli se passa em Barcelona. Eles falam catalão na série um tempo inteiro. Então é muito estranho, que a gente está acostumado a ver normalmente coisas em inglês ou em português. E aí vem uma língua diferente, então todos os sons são muito únicos. Eu acho sensacional essa série. Merlí, no m'agrada la teva actitud. Només fa 2 dies que ets aqui i ja estàs creant problemes. Assiste com culpa e recomendo. Sunset Milha de Ouro. É sobre umas corretoras famosas que trabalham em Los Angeles. Elas vão vender umas casas que parece que elas vão para um red carpet, assim, Balenciaga, penteados, e fora que elas só fazem brigar. É bem baixaria, e eu amo baixaria. Eu amo filosofia, mas eu amo uma baixaria, entendeu? Quanto Tempo Tem é um documentário lindo de uma cineasta carioca chamada Adriana Dutra, que tá na Netflix, e ele traz um montão de filósofos, psicanalistas, escritores, para falar um pouco sobre a nossa relação com o tempo. No cavalo, na carroça, no trem, no carro, no avião, até chegar à internet. Quando o espaço desaparece, e se o espaço desaparece, o tempo fica instantâneo. Documentário muito lindo, onde eles ficam teorizando sobre a importância do tempo e como o tempo se transformou numa coisa super escassa nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, é tão importante entender, né, o nosso lugar no mundo a partir dessa perspectiva. É bem filosófico, mas ao mesmo tempo ele não vai deixar você louco, entendeu? Ele vai fazer você refletir. Esse negócio de tempo, ele diz respeito a todo mundo, então todo mundo precisa pensar um pouco sobre isso.
Em seguida, A Casa das Flores. Se você quer rir muito, se você quer ver uma novela mexicana atualizada para 2020, assista essa série. É uma família super rica, super aristocrática, assim, do México, e eles vão pra ruína financeira, vai gente presa, enfim, uma desgraça. E aí, para sobreviver, eles transformam uma floricultura, que era, assim, a coisa mais chique da cidade do México, e começam a vender maconha. Un poco nostálgica, pero ustedes saben perfectamente por qué. Estamos a punto de cumplir los 50 años de la florería que fundara mi madre. Tipo, a Cecília Soares é uma grande atriz mexicana, ela é como se fosse uma Fernanda Torres, sabe? É uma galera muito incrível, assim, e eu acho legal isso da Netflix, né, que coloca essa janela pra gente conhecer coisas que estão sendo produzidas pelo mundo inteiro, e sem dúvida a Casa das Flores é uma das coisas mexicanas mais lindas que tem sido feita no último tempo. Vale muito a pena, porque você vai rir do início ao fim. Ah, estás fumando? Sí. Es esclavo para relajarme un poco. Aí aparece sugestões pra mim. De repente eu tô passando como vender drogas online rápido. Não entendi, Netflix, onde você quer chegar com essa sugestão. Hein? Sei não. Bom, eu preciso falar de Queer Eye, onde um elenco de 5 bichas são ativadas como se elas fossem um esquadrão para ajudar as pessoas a resolver problemas que elas estão vivendo. Você é um cara legal, mas se você não demonstrar que sabe que tem muito para oferecer, ninguém vai prestar atenção em você. E aí aparece esse caminhão de bicha para salvar a pessoa e ajudar ela a se conectar consigo. E é a coisa mais linda do mundo, porque eles são extremamente divertidos e carinhosos, assim. Tem uma em particular dessas bichas, que é a Jonathan Van Ness, que, assim, eu queria ser melhor amigo desse viado. Ele é muito engraçado, muito gente boa, muito irreverente, ele é tudo. Essa bicha é tudo. E eu acho, obviamente, maravilhoso que 5 bichas estejam juntas para poder ajudar a resolver o problema das pessoas. Acho que o mundo seria maravilhoso se isso acontecesse com mais frequência. Você é realmente um homem incrível. Gente, vocês vão me fazer chorar. Não, tá tudo bem. Bom, eu preciso falar de cinema pernambucano na minha lista, como bom pernambucano que eu sou. E eu queria muito indicar, se você não viu ainda, Aquários, filme de Kleber Mendonça Filho, estrelando ninguém menos do que Sônia Braga. Ah, é sobre a venda deste apartamento? Exato. Eu não vou vender, seu Geraldo, o senhor já sabe disso. É o retrato real da classe média brasileira, gananciosa, da especulação imobiliária, de como a gente está tratando o nosso patrimônio histórico. Ele é super profundo e, ao mesmo tempo, ele tem toda a beleza de ser um filme de arte, um filme que foi indicado a Cannes. A trilha sonora é a coisa mais linda do mundo. Enfim, é um filme que fala da minha cidade, da minha realidade também. Sempre que eu assisto, eu choro, me emociono. Sônia Braga, não preciso mais falar nada. É a grande atriz do Brasil, na minha opinião. Tudo que ela fizer, eu vou estar batendo palma. É isso. Sempre me falam, mas eu nunca vi. É a tal da Peaky Blinders. Ai, gente, um negócio meio anos 20, sei lá, o povo lá, não sei nem se é anos 20, mas é uns caras de chapéu dando tiro. Ai, gente, entendeu? Cadê o fervo? Cadê entendeu? O kikiki, o hahaha, o kkk? Não tem, é muito sério. Não vai rolar. E eu sou um little monster, né, gente? Que é uma pessoa que é louca e obcecada por Lady Gaga. Tem um documentário na Netflix chamado Lady Gaga 5'2". E assim, mostra tanto o processo criativo dela no piano, junto com o produtor do disco, tomando uísque, fazendo making off do videoclipe, surtando com as pessoas, sofrendo de dor porque ela é muito ansiosa. E ao mesmo tempo, traz esse lado humano, assim, de uma pessoa que tá com problemas na vida amorosa, que foi abandonada pelo boy. The mythology behind what I've done is that when they wanted me to be sexy or they wanted me to be pop, I always fucking put some absurd spin on it that made me feel like I was still in control. Right. Além de um talento que não é normal. Gente, deixa eu te falar, o talento da Lady Gaga não é normal. A gata toca vários instrumentos, ela canta tudo, ela compõe super bem. Ela desce de um estádio pendurada no cabo de aço, entendeu? Ela faz tudo. Então é como uma inspiração também de que, tipo, você pode sonhar alto. E a Lady Gaga, ela pode estar em cima de uma maca, sofrendo, mas ela tá sonhando. Então eu acho essa perspectiva muito importante.
Quem gosta de gênero policial precisa assistir Bandidos na TV. É sobre a história de um crime que aconteceu com um deputado, uma série de crimes, uma quadrilha. Gente, é uma loucura. É uma história que eu não conhecia aqui do Brasil. De repente tem uma série na Netflix com vários episódios contando tintim por tintim do que aconteceu. E passei a me envolver, né, com a questão policial. Acompanhava as operações policiais. Se eu não fosse jornalista, eu acho que eu queria ser um advogado criminalista. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fico enlouquecido. É muito bom e é uma história brasileira. Isso que é massa. Detestei, mas finjo que gostei. Sabe que eu esperava muito mais da série do Walter Mercado? Ai, gente, ele era muito ícone da astrologia. Só se fala em astrologia, né, hoje em dia, gente. Achei muito devagar, Netflix. Esperava muito mais. A Walter merecia mais celebration. Mas finge que amo, porque Walter Mercado, né? Uhul! E por fim, eu queria indicar o assassinato de Gianni Versace, American Crime Story, que também é um drama criminal, policial, extremamente bem atuado, com Darren Criss, com Penélope Cruz fazendo Donatella Versace. E essa história do Gianni Versace sempre foi algo que assombrou um pouco, assim, a galera da moda. E aí, minha filha, quando você vê o protagonista, que é uma pessoa, assim, completamente sem escrúpulos, que você olha pra aquela bicha e você fala assim, nossa, bicha, você é tão culta, né? Você é tão bem vestida, mas o que é que tem por trás aí disso tudo? E de repente o cara é um assassino de primeira categoria, com requintes de crueldade. Eu trabalhei com meu pai nas plantações de abacaxi dele nas Filipinas. Dá pra imaginar? Eu escolhia no sol do meio-dia. Tinha que ver. Não é porque a gente é LGBT que tá todo mundo aqui com arco-íris. Uhul, que legal, vamos ser viados pra sempre. Não, temos nossas sombras. E é importante que elas virem seriados também. Assistam essa série que vocês vão estar assim, grudados na cadeira, eletrizados. Assisto de novo e de novo e de novo The Crown. Eu já assisti The Crown quando eu fiz uma cirurgia, que eu não podia sair da cama. Eu assisti The Crown de novo quando começou a pandemia, que eu não podia sair de casa. E até ter vacina, meu amor. Eu não vou parar de assistir The Crown. E depois da vacina também. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Aproveita pra me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sou Caio, C-A-I-O. Super fácil. Segue lá. Tem conteúdo novo toda semana. Um beijo pra todo mundo na Netflix e até a próxima. Fica em casa, usa máscara!